Bom dia, queridos, na bênção, que Deus abençoe a sua vida, te proporcione um dia abençoado e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e toda a sua casa. Eu sou o pastor André Silva e quero ministrar uma palavra para você nesta manhã. Nós temos esse programa Café com Deus, onde nós traremos aqui temas, e hoje o tema não se limite, que se encontra na passagem 1 de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, no versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustres do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto o deu à luz, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, muitos ministram essa palavra, esse texto é muito comentado, principalmente a vida de Jabes. E nós, nesta manhã, nós iremos entender sobre esse texto e trazer na atualidade como está a nossa vida. Muitos não têm a oportunidade nesses dias, pessoas que sofrem, pessoas que choram, pais que choram pelos seus filhos. Parece que as nossas orações não têm subido ao céu, parece que o céu está de bronze. Pessoas que sofrem dores de perdas, dores físicas. Pessoas que neste momento estão chorando porque perdeu um ente querido. Pessoas que não sabem. E eu quero trazer nesta manhã essa palavra profética ao teu coração. Esse texto que vamos ler é como se fosse uma pérola que encontramos em uma terra aparentemente árida. E é essa pérola que nós achamos, é essa pérola que nós encontramos em uma terra aparentemente árida, a qual Deus irá lapidá-la, irá transformá-la. E nós, você que está me ouvindo nesta manhã, esse encontro que tenho contigo, Café com Deus, Deus irá trazer a você esperança e fazê-lo sonhar novamente. Aqui encontramos nesse texto lido de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 ao versículo 10, uma história de um moço da tribo de Judá. Judá significa louvor e alegria. É o significado de Judá. Mas na contramão da história da sua tribo, esse moço fica marcado com a sua dor. No paradoxo de sua história, esse moço vive um drama pessoal e ele recebe um nome que não é somente um nome, é um monumento, é um carimbo, é um rótulo, é um estigma para ele. O nome Jabes. Ele recebeu esse nome porque a sua mãe quis deixar claro para a história que o nascimento daquele menino, sofrimento, com muito sofrimento, com muita dor, com muita angústia, de muito pesar, de muita ameaça para a sua vida. Então o nome Jabes não tem um bom motivo desse moço carregá-lo a vida inteira. É um nome de muito sofrimento, é um nome de muita dor, é um nome de muita angústia, de muito pesar, de até ameaça para a sua vida. Imagine só, Jabes andando pela avenida, pelas ruas, e muitos o apontavam dizendo ali, você sabe o nome daquele garoto, daquele moço? Jabes.
Ele sentia vergonha por esse nome. Ele não se sentia à vontade pelo nome Jabes. Eu quero abrir aqui um parênteses para você nesta manhã. Quanto tempo tem que você carrega essa dor, essa vergonha, esse desespero? Muitas vezes nós passamos pela avenida e muitos dizem assim, está passando ali Jabes. Você lembra daquela mulher? Olha aquela mulher e relata a sua história. Não é uma história boa, é uma história de desafios, é uma história de muitas dores. O fato de nós passarmos a vida inteira servindo ao Senhor não quer dizer que nós não passaremos de provações e perseguições. Mas Deus, Ele está vendo a nossa história. E Deus vai reescrever a nossa história. Quando eu falo sobre esse moço, ele é relembrado que sua história trouxe muito sofrimento à sua mãe. Quem sabe muitos traziam Jabes. Você sabe por que o que o seu nome significa? O motivo do seu nome Jabes? É porque você trouxe muito sofrimento à sua mãe. Imagine como está neste momento a alma de Jabes, o emocional de Jabes está abalado em saber que eu trouxe muito sofrimento à minha mãe. E aonde ele passava, as pessoas falavam, está passando Jabes. Jabes é aquele que nós contamos, relatamos a história dele, aquele que trouxe muito sofrimento à sua mãe. Jabes podia se conformar com isso e dizer, essa é uma situação que eu não posso mudar. Ele podia entregar os pontos e dizer assim, não posso fazer nada. Quem mandou colocar o meu nome de Jabes? Não tive culpa disso. Eu quero dizer algo para você nesta manhã. Quem sabe você tem filhos e até o exato momento o teu filho tem trazido a você muito sofrimento e muitas dores. Quem sabe o seu esposo até o momento tem trazido muito sofrimento e muitas dores. E quem sabe eles não se importam com isso. Mas eu quero ministrar algo na sua vida dizendo que Deus está vendo. E essa história, ela está próxima a mudar. Ela vai mudar. Hoje eu quero encorajar você a olhar para Jabes e tomar algumas atitudes na sua vida. Não há mais poderoso que a oração. A oração é acionar o braço do Onipotente. Então, queridos, pastor, como é que eu posso mudar toda essa história? Mova o braço do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Mova o braço de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para não abençoar, nem seus ouvidos agravados, para que não possa te ouvir. As mãos do Senhor estão assim sobre você. Então, nesta manhã, eu encorajo você para mover as mãos do Onipotente, através da sua oração. A oração, ela move o braço do Onipotente. Aqui, conta-se uma história de Charles Darwin, mudou a história da sua geração. Ele orava durante horas seguidas e ainda tinha um amigo que derramava sua alma em intercessão por longos dias. Já a mãe de John Wesley enchia os céus todos os dias do incenso agradável da oração intercessória. Não se escrever a história do mundo sem citar o nome de seu filho. John Knox era um verdadeiro príncipe realizando o trabalho mais nobre. A rainha chegou a afirmar que tinha mais medo dele de joelhos dobrados do que todo o exército da França.
reunidos. Queridos, aconteceu um fato extraordinário, sobrenatural no país de Gales. Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava a atacar o país, ele mandou com seus aviões lançarem bombas sobre aquele país. Mas havia um país de joelhos pedindo a Deus por uma porta de escape de salvação contra um inimigo perigoso. E quando os aviões nazistas chegaram sobre os céus de Gales, o que os pilotos viram foi uma nação em chamas. Os soldados alemães voltaram para casa sem jogar nenhuma bomba ali, porque aos seus olhos o país já estava incendiado. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Nós iremos mover o braço do Onipotente através das nossas orações. Que as suas orações incendeiam a sua vida e dos seus familiares. Nada é impossível. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, querido. João Calvino afirma em suas Institutas: as palavras falham em explicar quão necessária é a oração. Jesus, ele afirma: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Pedi, recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Que maravilha, queridos. Então mova os céus nesta manhã. Imagine se Jabes retrocedesse. Eu não estou nem aí. Deixa meu nome do jeito que está. Mas ele não se contentou. Ele insistiu. Não posso carregar esse nome a vida inteira. Quando nós falamos sobre oração, quando nós oramos verdadeiramente, nós como pessoas na totalidade de nosso caráter, estamos nos relacionando com Deus como uma pessoa na totalidade do seu caráter. Assim, tudo o que pensamos ou sentimos a respeito de Deus é expresso em nossa oração. Então, é necessário orar. Nós não podemos nos conformar, mas nós precisamos mudar a trajetória do nosso destino. Vou repetir. Precisamos mudar a trajetória, o trajeto de nosso destino. É necessário. Quando oramos, o avanço do reino de Deus processa. Então nós precisamos orar. Deste modo, a oração nos dá oportunidade de nos envolvermos de modo significativo na obra do reino e assim dar expressão à nossa exaltosa importância como criaturas feitas à imagem de Deus. Então é necessário. Vamos mudar o destino da nossa história. Vamos alargar as nossas tendas. Esse moço, em sua oração, vai pedir 4 coisas para Deus. E vai impactar o coração de Deus, vai mover o braço do Onipotente. Ele pede 4 coisas. E hoje eu vou ministrar sobre essas 4 coisas. 4 pedidos desse moço. Ele não se conformava com o seu nome. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Não aceite passivamente a decretação da derrota na sua vida, em nome de Jesus. Não aceite. Eu vou repetir novamente para você tomar posse dessa palavra. Não aceite passivamente a decretação da derrota na sua vida, em nome de Jesus. Você não tem que ser um produto daquilo que as pessoas esperavam de você, uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de fracasso. Você pode reagir em nome de Jesus. Não aceite isso. Você não é um produto de dor, você não é um produto de sofrimento. Muda sua história. Só Deus pode tirar essa dor que você está sentindo.
Quem sabe você é habituado dizendo, pastor, ore por mim. Você é daquelas pessoas que quando tem, ore por mim. Você pode mudar esse processo. Você pode realizar isso. Eu estou trazendo uma palavra para te encorajar, para você olhar para Jabes, a vida de Jabes, e tomar algumas atitudes na sua vida. Você pode mudar. Você não é um produto daquilo que as pessoas pensam de você. Mude a sua história de sofrimento. Se levante, erga-te. Há uma promessa bíblica para nós. Há uma promessa bíblica para nós, queridos. Olha que maravilha, lá em 2 Crônicas 7, no versículo 14, diz assim a palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Só você tem essa autoridade de mudar. E nós precisamos mudar a história. Nós precisamos mudar o nosso destino. A palavra de Deus fala assim: se o meu povo, nós somos povo do Senhor. Nós somos nação eleita do Senhor. E é uma palavra profética: se o meu povo que chama pelo meu nome. Nós chamamos o nome do Senhor. Nós clamamos: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que chama pelo meu nome. Se humilhar, é necessário nos humilhar. Reconhecer a soberania de Deus, a onipotência de Deus. Reconhecermos que sem Deus nada somos. É nos humilhar diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, buscar a face do Senhor. O próprio profeta Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É necessário uma busca intensa. É necessário nós rasgar os nossos corações. Nós precisamos rasgar os nossos corações diante do Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Então é necessário. E se converter dos maus caminhos. Muitas vezes nós permanecemos no mesmo lugar, no mesmo sofrimento, na mesma história, porque ainda existe algo em nós, algumas atitudes em nós que nós não deixamos, que nós não largamos. Isso tem trazido maldição na nossa vida, tem trazido muitas coisas em nossa vida, negativas. E eu convido você nesta manhã a olhar para si mesmo. Quem sabe nós estamos nos prejudicando com algumas atitudes, com algumas ações que não estão agradando a Deus e nada muda na sua vida. Você vem um desespero. Eu peço a você nesta manhã, se examine, olhe para si mesmo, olhe dentro de você. O que tem prejudicado a sua vida? Por que você está nessa inércia? Por que você está nesse mesmo lugar? Não tem mais direção, é só essa direção de sofrimento. Se analise. Se converter os maus caminhos. Então, quando nós nos convertemos, quando nós arrancamos a maldição dentro de nós, aí diz: então eu ouvirei. Quem ouvirá? Deus ouvirá dos céus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor perdoará os nossos pecados. Pastor, o que eu cometi não tem perdão. Tem perdão sim. Se converta dos seus maus caminhos. Peça ao Senhor para mudar a sua história, o seu destino. Porque se não tivesse perdão, eu não estaria lendo profeticamente nesse texto. Perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Então deixa o Senhor sarar a sua terra. A sua terra está doente. A sua terra está doente. Está em crise existencial. Está sem direção. Não tem mais motivo para viver. Deixe o Senhor sarar a sua terra. Ele perdoa os seus pecados. Quando Ele perdoa os pecados e sara a terra, Ele diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quando o Senhor sara a terra, Ele abre os seus olhos, Ele está te vendo, Ele te vê. Queridos, você sabe o que nos afasta da presença do Senhor? O pecado. Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, os olhos se abrem. Ele te vê. Ele está te vendo. E Ele diz: e atento os meus ouvidos. Ele está ouvindo a sua oração e as suas súplicas. Ele é um Deus de misericórdia. Receba essa palavra. Deus quer mudar o destino da sua história. E Ele vai mudar. Você às vezes tem dito assim: pastor, Deus esqueceu de mim. Eu vivo, nada muda, já são anos e anos e nada muda na minha vida, é só sofrimento, só dor. Mas a palavra de Deus diz: mas Sião, lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 14, diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E aí tem a resposta: pode uma mulher esquecer-se também do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Olha que maravilha, Deus não esquece de você. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Teus olhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Em outras palavras, os teus assoladores, aqueles que querem ver o teu mal, aqueles que te perseguem, aqueles que querem te destruir, os teus destruidores sairão fora de ti. Deus vai afastá-los da tua presença. Aqueles que te faz pecar, aqueles que te trazem sofrimento. Mas não confunda o que eu estou falando. Eu vou abrir entre parênteses. Tirar o meu esposo. Não, Deus não vai tirar seu esposo. Deus vai converter. Deus vai mudar a sua história. Os teus assoladores, os teus destruidores, aqueles que querem te matar, te ver o mal. Deus vai tirar, Deus vai arrancá-los. Em nome de Jesus. Amém? Creia nessa palavra. E olha só. Uma palavra profética. Você pode reverter essa situação. Humanamente irreversível, em nome de Jesus. Você pode reverter essa situação. Humanamente irreversível, em nome de Jesus você pode reverter. Então vamos ver o que Jabes pede para Deus. A primeira coisa que eu vejo, o que Jabes pede para Deus, é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Nós estamos lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. E a primeira coisa que Jabes pede para Deus é a bênção de Deus. Há muitas pessoas que mudaram a sua postura da alma, de alma. Gente que orava feliz, cantava louvores, estava na igreja ou estava em casa, muita alegria, e hoje se encontra triste. Então Deus quer mudar a sua história. E a primeira coisa que Jabes pede no versículo 10, lá no versículo 10 é:
a bênção de Deus. A Bíblia diz que nós já somos abençoados. O Senhor ministrou sobre nós uma bênção. Em Efésios, diz que Deus mudou a nossa bênção espiritual. E diz assim, olha, a palavra de Deus. Bendito, lá no Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, perdão, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis para si no amado. Amém? Então Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, poderosas em Deus, queridos. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Deus. Você é uma bênção. Não menospreza aquilo que Deus colocou em sua vida. Você não é um produto de dores. Você nasceu para vencer. Quando nós mencionamos sobre vencer, nós lembramos da história de Jacó. Jacó agora está no vale de Jaboque, em Peniel, lutando com o anjo, lutando com o próprio Deus. Ele não se conformava de carregar um nome de maldição. Jacó quer dizer enganador, defraudador. Imagina a vida de Jacó. Jacó queria ser abençoado. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo. E uma das suas articulações de sua cor é tocada pelo Senhor. Ele fica manco. Mas mesmo assim, ele não largou Jesus. Ele abraçou a Deus. Não te largo enquanto não me abençoares. E Deus falou assim, qual é o seu nome? Deus sabia o nome de Jacó. Mas Deus queria que Jacó confessasse. E Jacó dirigisse a palavra. Sou um defraudador, sou enganador. Assim é a nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados. Nós confessamos o que nós somos. Jacó diz assim, sou Jacó, sou enganador, sou defraudador, enganei meu irmão, enganei meu pai, não posso carregar essa culpa. Eu quero um novo destino na minha vida, eu quero uma nova direção, uma nova página na minha vida. Eu não posso carregar essa maldição mais comigo. E Deus se agradou. E Deus fala assim, a partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas se chamará Israel. Meu Deus, príncipe de Deus. Deus muda o nome de Jacó. Deus mudará o seu destino quando você confessar os seus pecados. Deus mudará o seu destino. Deus mudará a sua história. Toma posse dessa palavra. É impossível você receber determinados benefícios de Deus na sua vida. É impossível. A não ser se você reconhecer. E a não ser se você não passar por mudanças. E mudanças precisam acontecer na sua vida. Então é impossível nós recebermos os benefícios de Deus sem mudar a nossa vida, a nossa história. É impossível você receber determinados benefícios. Queridos, receba essa palavra profética na sua vida nesta manhã. A segunda coisa que Jabes pede é que alargue fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. Foi-me colocado como destino, vida, um horizonte pequeno.
tão pequeno e estreito. É assim que Jabes está falando. Alargue minhas fronteiras. Foi me colocado um horizonte pequeno, estreito. Eu quero crescer. Alargue as minhas fronteiras. Eu não posso mais viver nesse horizonte pequenininho, estreito. Eu quero crescer. Há pessoas que já vêm carimbadas para não ter sonhos, para não alargar as fronteiras, para não avançar, mas você tem uma oportunidade de avançar, de não aceitar mais horizontes pequenos, estreitos. Parece que era imposto para Jabes um destino pequeno, medíocre, pobre. Você que escolhe o seu destino. Ou você quer viver nesse destino pequeno, medíocre, pobre, horizonte estreito. Você escolhe o seu destino. Lute por ele. Mude a sua história. Você tem poder para mudar a sua história. O Deus que nós servimos é um Deus de poder. Só você pode mudar o seu destino. Ele diz: alargue as minhas fronteiras. Alarga a minha fronteira. Abre os meus olhos. Amplia o meu horizonte. Dá-me mais oportunidade a ter influências maiores. É isso que Jabes está falando. Alargar as fronteiras é abrir os olhos, é ampliar os horizontes, ter mais oportunidade, ter influências maiores. Que maravilha! É necessário. Eu quero dizer para vocês que eu tinha um motivo, eu tinha tudo para ser um motivo. Meus horizontes eram pequenos, estreitos. E um dia me feita a pergunta: o que você quer ser? Eu falei assim: eu ainda vou ser um pregador da palavra de Deus, você é um pastor. E algumas pessoas dizem: você poderia ser um médico, um engenheiro. Cada um de nós temos um chamado. Mas eu quero ser um pastor às nações. Eu quero ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero que esta palavra que é ministrada, é reportada, alcance muitas pessoas que necessitam dessa palavra. E quando alcançar, gera dentro delas saúde, transformação, vem impactar o coração delas. Que venha reconhecer Jesus como Salvador, que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro da vida delas. Queridos, Deus tem me levado em alguns lugares. Eu me lembro que um dia eu estava ministrando a palavra de Deus em uma cidade do Goiás, em Rio Verde, Goiás. E quando eu estava ministrando, o Senhor falou comigo. Tinha um rapaz, quando eu entrei na porta na igreja, a igreja estava muito cheia, era um congresso, e tinha um diácono na porta. Ele me olhou da cabeça até aos pés. Naquele dias eu tinha ganhado um sapato muito bonito e caro, enveludado, brilhoso, muito caro. Era o sapato dos meus sonhos. Nunca tinha calçado um sapato daquele. E eu notei que ele me olhou. Esqueci dele. Quando eu estava ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Mandou chamar aquele rapaz que estava lá na porta. E eu mandei chamar. Trouxeram esse rapaz, subiu no altar, onde estava. Ele olhou para mim e eu perguntei: você sabe por que você está aqui nessa noite comigo? E ele começou a chorar. Ô senhor. E aí ele falou assim: não, pastor, porque um dia atrás, muitos tempos atrás, eu estava na sua posição, sonhando. Senhor, alarga as minhas fronteiras, meus horizontes, Senhor. Aí falei assim: Deus falou comigo. Ele queria tanto o seu sapato. E eu tinha ganhado naqueles dias o sapato dos meus sonhos, muito caro. Eu falei assim: tira os seus sapatos. Ele ficou sem entender naquele momento. E eu falei: você sabe por que você está tirando os seus sapatos? Ele: não, pastor,
Porque quando eu entrei na porta, você fez uma pergunta para Deus: que dia terei um sapato como o desse pregador, Senhor? E eu falei para ele: é agora. Eu tirei os meus sapatos e dei a eles. Não porque a gente é bom, mas porque foi necessário mostrar para ele que Deus tinha algo maior para ele. Era uma ação profética. Ele, quando calçou os meus sapatos, ele começou a chorar desesperadamente. E eu calcei o sapato dele. Queridos, o sapato dele estava furado por baixo. E sabe o que Deus me fez lembrar? Um dia, meu início, quando eu comecei a ministrar, eu tinha um sapato velho e a minha palmilha era papelão, porque estava furado os dois sapatos. Quando chovia, molhava os meus sapatos. E um dia eu fui numa igreja ministrar a palavra. E quando eu dobrei os meus joelhos, eu fiquei com vergonha, mas eu dobrei os meus joelhos. E era um congresso muito grande. E eu vi muitos líderes tendo a oportunidade, e eu era o preletor da noite. Quando eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, o líder daquela igreja falou assim: você só tem apenas 10 minutos, e se você pregar alguma besteira, eu tomo o microfone da sua mão. Por dentro eu chorei, por dentro eu clamava, por dentro eu falei: até quando eu serei um produto de dor, Senhor? E o Senhor falou comigo aqui: hoje mudarei o seu destino. E a palavra, e comecei a ler. O Senhor falou comigo: quem vai pregar nessa noite sou eu. Você somente será uma instrumentalidade, será o meu instrumento. Quem vai ministrar hoje sou eu. Quando eu acabei de ler, eu chamei o tocador do teclado, o músico, assim, faz um fundo musical. E eu ouvi uma voz lá atrás dizer assim: você já vai inventar? São 10 minutos. Queridos, naquele momento, quando ele começou a tocar, não vi mais nada. Você sabe quem ministrou? O Espírito Santo. A igreja estava cheia. Muitos foram tomados pela presença do Espírito Santo. Muitas pessoas choravam. Eu somente adorava ali no altar. Quando eu olhei para trás, aquele líder e outros estavam no chão. Foi impactante aquele dia. A presença do Senhor tomou naquele lugar de uma forma sobrenatural. Aquele lugar ficou pequeno. E naquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus me fez lembrar dessa história. Esse diácono saiu pulando, glorificando com um sapato novo. E eu falei para ele, falei para a igreja, quando eu calcei, falei assim: olha, eu quero dizer que o sapato não prega, mas quem ministra a palavra de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. Eu estou ministrando uma palavra para a sua vida nessa manhã, dizendo que Deus, a partir de hoje, eu estou ministrando na sua vida, que Deus, a partir de hoje, irá mudar o seu destino. Você não vai ser um produto de dor para as pessoas. As pessoas não vão olhar para você e vão dizendo assim: lá vai Jabes, lá vai aquela mulher que sofre tanto com seus filhos, que sofre tanto com seu esposo, lá vai aquele esposo que está desempregado, lá vai aquele jovem que nada muda na vida dele. Deus vai mudar o seu destino, assim como Deus mudou o meu. Em nome de Jesus, aleluia. Deus vai mudar a sua história. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai ampliar os seus horizontes. Deus vai te dar novas oportunidades. Deus vai te dar influências maiores. Deus vai tirar você do esconderijozinho pequeno. Deus vai tirar você do estreito pequeno. E Deus vai soprar. Estou ministrando aqui na presença do Espírito Santo. Deus está mandando dizer para você: Deus vai soprar o seu nome. E muitas pessoas irão te ouvir, irão ouvir a sua história. Em nome de Jesus. Aleluia.
A terceira coisa que Jabes, a terceira coisa, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Se a tua mão for comigo, a presença do Senhor é a coisa mais importante de nossas vidas, queridos. Nós não poderemos ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Porque se a presença de Deus não for conosco, não conquistaremos, não obteremos vitórias e milagres. Se a tua presença for comigo, que seja comigo a tua mão. É necessário. A Bíblia diz, o salmista Davi, em Salmos 59, versículo 1, a partir de Salmo 59, a Bíblia é bem clara. Davi, no versículo 1, ele diz: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Se a tua presença não for comigo, nada farei. E aí no versículo 10, Davi fala assim: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Que maravilha! Que maravilha! Deus irá fazer coisas grandes. E Davi reconhece, lá no Salmo 51, no versículo 10, ele reconhece que o homem sem Deus é insignificante. E no versículo 10 do Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha o que Davi expressa. Davi reconhece que sem a presença de Deus não tem como ele prosseguir o reinado. E ele diz: não me lance fora da tua presença. Nós precisamos da presença do Altíssimo em nossas vidas. Amém, queridos? Maior perigo e a maior ameaça é a ausência de Deus. Tudo que eu estou falando profeticamente. O maior perigo e a maior ameaça é a ausência de Deus em nossas vidas. Jesus disse: nada podeis fazer. E por último, me preserve do mal e não sejas afligido. Jabes está falando: me preserve do mal, que eu não seja afligido. É necessário. A presença de Deus é que nos livra da presença do inimigo, do poder e das ciladas do inimigo. É a presença de Deus. Nós não entramos nessa batalha com armas carnais, porque essa batalha é espiritual. Mas sim, são armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma. Então as armas que o Senhor nos dá, elas não são carnais, queridos. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofisma. Essas são as armas que o Senhor nos dá, que não são carnais. Então toma posse dessa palavra. Quem sabe até o exato momento você sentia-se como Jabes. Você sentia-se como Jabes, cheio de dor, carregava uma maldição sobre os seus ombros. Mas hoje eu te encorajei para dizer: você pode mudar o destino da sua história. Você pode ampliar os seus horizontes. Você pode abrir os seus olhos. Você pode influenciar muitas pessoas através do seu testemunho e através da sua história de vida, de um grande vencedor.
E quando Jabes ele faz esses 4 pedidos, há uma resposta de Deus. E no versículo 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que maravilha! Deus se agradou dos seus pedidos, das suas orações. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu. Deus abençoou Jabes? Sim, abençoou. Deus mudou o destino de Jabes? Certamente. Jabes foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deus mudou o destino de Jabes. E nesta manhã, esse café com Deus, Deus quer mudar o destino da sua história. Então toma posse dessa palavra. Deus escuta a oração dos seus filhos. Deus, ele muda a trajetória dos seus filhos. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus de guerra. É um Deus que vence batalha. É um Deus que muda destino. Você não carregará mais esse nome de maldição sobre os seus ombros. E para terminar aqui, para fechar essa palavra, diz em Hebreus no capítulo 10, 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Um pouquinho de tempo, aquilo que há de vir virá, e não se tardará. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa derramar sobre você toda sorte de bênção. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Amém, queridos? Essa é a palavra desta manhã. Essa é a palavra Café com Deus nesta manhã. Lembra que a oração é uma comunicação de relacionamento entre o homem e Deus. Lembra disso. Essa atividade é descrita como invocar a Deus. Então invoque o nome do Senhor. Seja abençoado no nome de Jesus. Tenha em mente na sua vida que Deus, ele pode mudar o meu destino. Se nós for falar aqui de muitos reformadores, nós vamos passar o dia todo falando. Diz aqui uma história que John Wesley considerava a oração a coisa mais importante da sua vida. Levantava-se religiosamente todos os dias, às 4 da manhã, para orar. D.L. Moody, depois de fazer uma viagem cansativa de trem, chegando ao hotel, passava o restante da noite orando. Então ore, busque ao Senhor, busque a presença do Senhor, e Deus concederá o desejo do seu coração. Eu quero orar por você nesta manhã. Quem sabe você se encontra abatido, mas eu creio que essa palavra te trouxe motivações, e que seja contínuo essa motivação. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus, meu Pai amado, que eu invoco a tua presença. Meu Pai, neste momento, os teus filhos que ouviram essa palavra, que ouviram essa mensagem, que o Senhor possa mudar os seus destinos, que o Senhor possa ampliar horizonte, abrir os seus olhos. Quem sabe durante anos, meu Pai amado, tem carregado em seus ombros, meu Pai, maldições, produtos de dores, de decepções, de tristeza, de amargura. Mas é no nome de Jesus que eu oro. Mova os céus nesta manhã, Senhor. Meu Deus, e visita os teus filhos que neste momento estão esperançosos, esperando uma resposta do Senhor. E eu creio que nesta manhã o Senhor dará a resposta. Quem sabe, meu Pai amado, neste momento há pessoas que estão acamadas ouvindo essa mensagem. Pessoas doentes, eu ministro sobre a sua vida.
Que toda enfermidade agora saia. Em nome de Jesus, Senhor, visita os ossos dessas pessoas. Visita os órgãos, o coração. Visita os nervos. Meu Deus, repreenda essa dor. Repreenda essa enfermidade no nome de Jesus. Eu ministro agora a cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética. Você não será mais um produto de dor, de maldição, de escárnio. A partir de agora, o Senhor ampliará os seus horizontes. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoará a sua vida. Eu ministro sobre a sua vida agora. Que todo mal, que todas as setas, que todos os dardos inflamáveis do maligno, que os atingia, em nome de Jesus agora, eu repreendo no nome de Jesus. E ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor, não somente esse dia, mas todos os dias da sua vida. Amém e amém. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua família e nos aguarde por mais um café com Deus. Amém? Hoje é terça-feira, nós teremos mais um café com Deus quinta-feira, no mesmo às 7 horas da manhã. Se você que recebeu essa palavra foi impactado, recebeu, quem sabe, uma cura através dessa oração, escreve aí para que nós possamos ler. Coloque o seu nome também. Quem está pedindo oração para o seu ente querido, coloque o seu nome, coloque o nome do ente querido. Estaremos orando por você, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em Cristo Jesus.